Está no ar o Vejam Só. Olá, começamos agora mais uma edição do programa Vejam Só, você sabe, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade. Hoje, um tema muito importante, difícil, não foi nada fácil pautar esse tema e, graças a Deus, na sua misericórdia, ele nos enviou um irmão que topou discutir a questão da Trindade, defendendo o lado unicista. Eu conheço vários irmãos unicistas, nenhum deles aceita vir debater o assunto aqui no programa. E comentando isso durante justamente uma das ocasiões em que o tema veio à baila, esse irmão estava só, entrou em contato conosco por intermédio do site e se ofereceu para estar aqui. E é com muita alegria que nós o recebemos na sua estreia. Ele veio lá de longe, né, lá do Rio Grande do Sul, para participar do debate de hoje. É o pastor Mauro Alexandre, né? Paz e graça, pastor. Tudo bem com o senhor? Paz e graça, pastor. É uma honra estar aqui com vocês. Sou fã do programa já há muitos anos. Para mim é um privilégio estar aqui. Pretendo hoje e espero ser útil naquilo que for necessário dentro de um conhecimento bíblico daquilo que nós cremos. A igreja do irmão é a? Ministério Palavra Pura, que é ligado ao Ministério Voz da Verdade. Isso. E onde fica o Palavra Pura, irmão? Lá no Rio Grande do Sul, dentro da Grande Porto Alegre, em uma cidade chamada Gravataí, na Avenida Brasil, número 60, na parada 72 de Gravataí. Muito bom. Então, o irmão veio lá de Gravataí, no Rio Grande do Sul, nós temos audiência lá, e participar do debate de hoje. Muito obrigado. Lembrando aos telespectadores que, pelas limitações que a gente tem aqui, as despesas de quem viaja para participar do programa são pagas pelo próprio convidado. Nós não temos a mordomia que as grandes emissoras têm, né? Então eu quero agradecer de público ao esforço que o irmão fez para estar conosco. Eu que agradeço. Muito obrigado. Do outro lado, você já conhece, mais uma vez recebemos com muita alegria, o pastor e apologeta, teólogo, repórter, jornalista e escritor, Jamierson Oliveira. Paz e graça, pastor. Tudo bem? Tudo bem, Heber. Boa noite a você que está em casa nos assistindo. Cumprimento também o pastor Mauro, é um prazer conhecê-lo. Prazer é meu. Estarmos mais uma vez aqui neste programa abençoado. Uma honra para mim sempre voltar a esse palco. A igreja que o irmão pastoreia qual é? Igreja Batista Etnos, em Guarulhos. Nós estamos ali no bairro do Bom Clima. Mando um beijo, um abraço ao ministério da igreja, a todos os irmãos. Ontem tivemos um lindo culto de Páscoa, com a apresentação das crianças. Uma comunidade abençoada, você é muito bem-vindo em nos conhecer ali. Amém. Muito obrigado pela presença do senhor. Vamos ver a matéria que apresenta o tema dificílimo de hoje, vejam só. Entender a pessoa de Deus ou a sua natureza é com certeza a mais difícil e espinhosa tarefa da teologia. É exatamente por isso que as questões relacionadas a esse tema geram tantas discussões e debates. E no Vejam Só de hoje não será diferente. Iremos tratar da doutrina da Trindade. Por isso, prepare-se, que o debate de hoje vai pegar fogo. O Antigo Testamento insiste na constante afirmação de que há somente um Deus, que deve ser louvado e cultuado com exclusividade. Veja comigo o texto de Isaías, capítulo 44, versículo de número 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Essa afirmação clara e direta é reafirmada no Novo Testamento, porém apresentada por 3 agentes pessoais que operam juntos para realizar a salvação. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Nessa passagem, o apóstolo Paulo coloca claramente que o Deus Pai escolhe, que o Filho redime e que o Espírito aplica a salvação e santifica para a vida eterna. Portanto, ide
Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao examinarmos esse trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, ali no versículo 19, podemos ver que o próprio Cristo, em suas considerações finais com os discípulos, deixou uma informação muito importante sobre a doutrina da Trindade. Observe atentamente que o batismo daqueles que se tornarem discípulos deve ser feito em um só nome. Não existe o plural na palavra nome. Diante dessas, além, é claro, de outras passagens, os defensores da doutrina da Trindade dizem ser ela verdadeiramente bíblica. Por outro lado, toda essa formulação histórica seria uma tentativa de explicar algo que está muito além do nosso entendimento, da nossa capacidade. Esse provavelmente seria um mistério de Deus que nem a mais capacitada mente humana conseguiria entender. Olha, eu aqui tentando explicar e entender essa questão da Trindade. Acho que acabei complicando mais, né? Ficou difícil. Bom, acho que chegou a hora de pedir socorro. Eu vou parar de falar e passar logo a bola para você, Heber. Afinal de contas, nossos convidados estão aí no estúdio e com certeza vão nos ajudar a achar essas respostas. Um abraço e até a próxima. Abraço, Eliezer. Só uma pequena correção. No segundo texto bíblico que foi transcrito, o endereço aparecia Isaías, não era, e o texto falava, a fala do repórter, né, de Eliezer, falou em apóstolo Paulo, também não era. O apóstolo Pedro, na primeira carta dele, ele tem aquele texto lá sobre eleitos segundo a presciência de Deus Pai, santificação do Espírito e tal, e depois fala de Jesus. É Pedro, tá bom? Bom, feita a matéria, nós vamos agora conhecer os pontos de vista que os nossos dois debatedores defenderão ao longo do programa, lembrando que a partir do próximo bloco, eles terão tempo definido para as respostas e comentários. Então, estamos aqui com o pastor Mauro Alexandre, né, do Ministério Palavra Pura, que é um ministério ligado à Igreja Voz da Verdade, que eu mencionei aqui, né, porque muitas vezes já nos pediram para discutir esse tema. Mas é muito complicado ter alguém unicista, né, que defende o ponto de vista unicista, na televisão. E aí, deixa eu só explicar melhor. Vários integrantes do Ministério Voz da Verdade já participaram do programa, vejam só, algumas vezes, inclusive na época que a gente tinha musical, né? A filha do pastor Moisés cantou várias vezes e tal. A esposa dele veio, mas nunca para discutir a questão da Trindade. Eles têm como ponto de honra jamais discutir essa questão. Eu comentei isso no ar. E aí o pastor Mauro, que estava nos assistindo lá em Gravataí, no Rio Grande do Sul, se prontificou a estar conosco e veio, né? Graças a Deus, viajou às suas próprias expensas, lá do Rio Grande do Sul para São Paulo, e hoje está aqui. Seja muito bem-vindo, pastor Mauro. Queria que o senhor sintetizasse seu ponto de vista, então. Ok, muito obrigado. Nós cremos, e eu vim defender essa tese hoje, que é o monoteísmo bíblico. Pela minha convicção, uma vez que Deus mesmo atesta ele ser um e não existir divisão nele, eu acredito que não tem como existir, de acordo com uma forma contextual, né? Contexto bíblico e não versículos isolados, é impossível existir outra pessoa em Deus a não ser a pessoa de Cristo. Portanto, eu creio que a fórmula, ela é uma criação da Igreja Católica, embora nós não temos provas para mostrar isso, mas muitas evidências nos mostram que por volta do terceiro século, através do imperador Constantino, foi criado esse dogma, né? Através de diversas religiões pagãs, houve então essa criação dessa fórmula, Constantino aderindo ao cristianismo, agregando cristãos para que ele pudesse assim ter a sua ascensão ao poder. Foi criada então essa trindade sem a pessoa, como eles dizem, a pessoa do Espírito Santo. Ali essa primeira trindade seria o Pai, Maria, que foi substituída por Cibele, né? E Jesus, que foi substituído pelo Apolo, que na verdade Constantino adorava a Hércules e ao Sol Invictus, que é o Apolo. Então, mais tarde, por volta de 380, no Concílio de Constantinopla, trouxeram também o Espírito Santo como se fosse uma
uma pessoa separada de Deus. E nós não cremos dessa forma porque a Bíblia diz que não é dessa forma. Então, meu ponto de vista seria defender o monoteísmo bíblico. Muito obrigado pela presença do senhor. Existe alguma, só a título de curiosidade, alguma restrição ao uso do termo unicista? Na verdade, eu não me considero unicista. Eu me considero monoteísta. Qual o problema com o unicismo? Questões particulares. Eu, na verdade, vejo, isso é uma questão particular minha, vejo como títulos políticos, e eu não gosto disso. Então, eu não gosto trinitário, unicista, né? Se quiserem me chamar, não tem problema, mas eu me considero monoteísta como Abraão foi. Tá bom. É que isso vai dar problema, que eu já sei que o Jamerson vai falar. Aliás, ele vai falar agora. E a posição do irmão? Muito bem, eu fico feliz em voltar ao tema, é a segunda vez, né, que eu estou aqui sobre esse assunto. A primeira vez foi com o pastor José Evangelista, né, da Igreja Pentecostal Unida do Brasil. A Igreja Voz da Verdade, inclusive, é dissidente, é um rompimento ministerial. Nasceu no ano de 78 o Ministério Voz da Verdade, né? Eu vou defender o ponto de vista trinitário, eu sou trinitarista, trinitariano. Aproveito um gancho do pastor Mauro, que ele disse que não tem provas de que a doutrina da Trindade foi criada ou inventada pela Igreja Católica e pelo imperador Constantino. É verdade, não há provas nenhuma disso, e por isso que até é temerário a gente fazer essa menção. A doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica, como nós demonstraremos hoje aqui. Ela é muito anterior ao imperador Constantino. Tanto Tertuliano, que quem cunhou o termo Trindade, como o pai do unicismo, né, Noetus, 180, ou Sabélio, no ano 225, nem conheceram Constantino, não foram contemporâneos com Constantino. Ou seja, o debate em torno da natureza de Deus, da pluralidade na divindade, é muito anterior ao imperador Constantino. Logo, não tem absolutamente nada a ver com uma formulação doutrinária criada por uma igreja, a Igreja Católica. Essa é uma revelação bíblica, que foi se tornando cada dia mais clara, cada momento mais precisa à luz das Escrituras. E logo nos primeiros séculos da Igreja, a Igreja já pensava em termos trinitários. Portanto, a gente dizer que toda a doutrina bíblica, quase todas, elas passaram por um desenvolvimento, né? À luz do tempo que se passava, da exposição de textos bíblicos, mas essa é a posição ortodoxa do cristianismo, tanto que, historicamente, biblicamente, nós vamos demonstrar aqui. Eu sempre tenho uma preocupação maior, seguindo a escola do pastor Nathanael Rinaldi, de fazer sempre uma exegese bíblica, trazer o assunto para dentro das Escrituras. Porque, à luz da história, nós não temos nenhum teólogo importante que defenda o unicismo, que defenda a doutrina sabeliana. Então, historicamente, o assunto está praticamente resolvido. O assunto foi resolvido no 3º, 4º século da Igreja, a condenação do sabelianismo, do unicismo como heresia, e ele nasce no século XX, ele ressurge no século XX, ou seja, passado 2000 anos, essa heresia ela surge novamente no seio pentecostal, e, embora não seja muito grande o movimento unicista, é um grupo minoritário mesmo, inexpressivo no universo evangélico protestante mundial, mas houve esse ressurgimento no século XX, né? Tentando fazer aí uma correção de curso, aí, reafirmando essas velhas heresias já surgidas nos primeiros séculos da Igreja. Deixa eu dizer um negócio, à luz do que você acabou de falar, como bom apologeta que o senhor é, e eu jamais debateria com o irmão, que eu não sou doido, vocês viram o uso que ele fez da palavra heresia, né? Ele é agressivo. Só que, aquilo que o irmão chama de heresia, eu cansei de ouvir em aula de escola dominical da Igreja Presbiteriana Independente, que é a minha denominação, sim, como explicação para a Trindade. Boa parte de vocês que estão nos assistindo creem na Trindade pela explicação
unicista, ou modalista, se você quiser o termo técnico, né? Que é aquilo que o Jamierson chamou de heresia aqui, né? Então, por menos expressiva ou por menos expressivos que sejam os números dos unicistas no universo pentecostal brasileiro, boa parte daqueles que se consideram trinitarianos são, na verdade, unicistas. Então, o programa de hoje vai ajudar a esclarecer. Você vai ter que repensar os seus conceitos, pode crer, tá bom? Vamos lá, eu quero abreviar esse momento, porque a gente vai para as perguntas o mais rápido possível para elucidar essa questão. O que está faltando? A enquete, vamos lá. A enquete de hoje está lá no site vejamsó.com.br, é uma pergunta pessoal. Você crê na doutrina da Trindade? Você crê na doutrina da Trindade? Primeira resposta é sim, e a segunda resposta é não. Né? Da Trindade, a formulação trinitária, são 3 pessoas subsistindo em uma só, e elas são inconfundíveis e tal, enfim. Tá bom? Quem votar na enquete está concorrendo ao livro, né, do pastor Mauro Alexandre, que está aqui conosco, né, do Ministério Palavra Pura, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Trata dessa questão ou é de outra questão, livro? Os primeiros capítulos, sim. Do meio para frente, parte escatológica. Detalhes escatológicos, como que vai ser o nosso raciocínio na eternidade, como que vai ser o nosso corpo glorificado. O último capítulo, inclusive, é um título bem interessante. Eu digo que o máximo de riqueza aqui é o mínimo lá, porque o que o ser humano mais venera, que é o ouro, lá a gente vai pisar e não vai nem dar bola. Tá certo. Muito bom. Muito obrigado pelo presente. Vai com o autógrafo do autor aqui para quem for sorteado. Tá bom? Vamos para o intervalo, a gente volta já com o Vejam Só. Muito bem, hoje o programa Vejam Só é naquele formato que a gente chama de presidencial, né, com tempo definido para as respostas. Quem vai começar as perguntas vai ser o pastor Jamierson Oliveira, da Igreja Batista Etnos. Ele vai inquirir o pastor Mauro Alexandre, do Ministério Palavra Pura. Pastor Jamierson, sua primeira pergunta. Muito bem, me dá 10 segundos desse tempo meu, vou usar esse tempo de resposta, apenas para fazer uma referência ao endereço da igreja que eu acabei não dando, né? Não deu? Não é? Desculpa. Acabei não falando. É Rua Mandaguari, número 97, no bairro do Bom Clima. Tá? Rua Mandaguari, número 97, bairro do Bom Clima. Estamos com um site novo. Eu pedi para a produção colocar aí no ar. batistaetnos.org.br. É estreia, estou lançando ele aqui no programa. Ninguém sabe ainda da existência do novo site, a não ser você que é telespectador do Vejam Só. E no site você vai encontrar uma tabela famosa minha que eu distribuí no programa passado, naquele debate com o pastor José Evangelista, uma tabela completa da fundamentação bíblica da doutrina da Trindade, com todas as referências bíblicas, a exegese dos textos, gratuitamente você vai poder baixar ou copiar do site da igreja, que acho que está aparecendo ali na tela para você, tá? Pastor Mauro, eu corroboro com o seu monoteísmo, eu também sou monoteísta, como todos os trinitários, como todos os trinitarianos. Essa é uma verdade que precisa ser preservada. Eu fico feliz, inclusive, pelo esforço que há no meio unicista, embora errando com as formulações, ou confundindo a base bíblica, a apresentação bíblica do assunto, mas inclusive Sabélio estava preocupado com isso. Né? Noetos estava preocupado com isso, em defender a qualquer custo a unidade de Deus, e criou uma heresia nova. Né? Então, para a gente compreender essa questão, eu, mais preocupado do que provar a triunidade divina, eu quero demonstrar a pluralidade de pessoas na essência divina. Então, eu não vou entrar muito no mérito de cada pessoa, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas eu vou tentar expor aqui, nas minhas perguntas, essa pluralidade de pessoas na divindade. E aí, para isso, eu quero pensar na vida de Jesus em 3 fases, como todos nós sabemos: pré-encarnação, durante o seu ministério terreno, de 33 anos e alguma coisa, e a eternidade com Jesus ressurreto. A primeira pergunta, ela está dentro desse primeiro momento que é do Jesus pré-encarnado. E aí a pergunta que eu faço para o irmão é: antes da encarnação do Verbo, o Filho já existia?
Se existia, ele estava sozinho, à luz da revelação bíblica? Não sei se está claro para o irmão. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. O senhor compreendeu? Perfeito, perfeito. 3 minutos. Utilizando os meus 3 minutos, queria apenas abrir um parênteses. Como o pastor já arrancou me atacando, falando que nós somos uma heresia, Judas, no versículo 4, fala assim: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Judas estava alertando que nos próximos séculos as pessoas tentariam dividir Deus. Então, como pode chamar de seita alguém que tenha o mesmo temor judaico, que é a nação escolhida de Deus? Então, eu gostaria que o pastor, de repente, revisse as suas palavras, né, antes de acusar alguém. Um dos motivos, pastor, que eu vim hoje, é justamente para parar com essa conversa que as pastoradas no Brasil dizem que nós não cremos no Espírito Santo. Nós cremos no Espírito Santo, nós somos batizados com o Espírito Santo, nós cremos nos dons do Espírito Santo. Então nós não somos nem de longe uma heresia, nós somos um povo temente a Deus. Em relação à pré-ciência de Deus, né? Pré-existência de Deus, De Cristo. como filho, né? De Cristo como filho. Nós cremos no seguinte: imagina milhões de anos atrás, em um universo invisível, em um espaço infinito, um único Deus decide gerar em si só o primogênito de toda a criação. Nós não cremos que existia um filho eterno. Um filho precisa ser gerado. Então, quando ele gera o primogênito da criação, existe inclusive um filósofo chamado Epicuro, criou o trilema de Epicuro, que ele diz: se Deus é o Todo-Poderoso, se Deus é amor, então por que ele não eliminou o mal? Porque Deus, pela sua onisciência, ele já sabia que a terça parte dos anjos ia cair, já sabia que ia criar um mundo físico, que o mundo físico ia pecar, e ele já criou a solução antes do problema. Na sua mente, por isso que ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ele não morreu na cruz há 1 milhão de anos atrás, ele morreu há 2.000 anos atrás. Maria não estava na eternidade gerando ele. Então nós não cremos em um filho eterno, por quê? Porque a Bíblia não mostra um filho eterno. Onde é que está esse filho no Velho Testamento? Ele está dormindo? Esse filho está viajando no Velho Testamento? Em todo o Velho Testamento há indícios que vai se revelar, que vai se fazer carne o próprio Deus. João disse que é o próprio Deus que se fez carne, e não o Filho de Deus que se fez carne. A ação está lá em Isaías, ele diz: vai nascer um menino, viu? Qual é que vai ser o nome? O Filho do Pai da Eternidade? Não, o próprio Pai da Eternidade. Então nós não cremos que exista um Filho eterno, porque a Bíblia diz que não tem um Filho eterno. Na mente de Deus, sim. Ele foi morto na mente de Deus. E depois se fez carne. Eu não gostaria de crer em um Deus e de servir um Deus que mandou outro Deus para morrer no meu lugar. Você que é um Deus menor que eu, aí filho, vai lá e morre no meu lugar. Não, não. Ele mesmo se fez carne. O unigênito quer dizer o único gerado. Então Deus não mandou um outro Deus. Ele mesmo se fez carne e habitou entre nós. Muito obrigado, pastor. Pastor Jamier, seus comentários. Bem, meu irmão, condenar o unicismo como uma heresia, isso aí não sou eu que estou dizendo. A história cristã, 2.000 anos de cristianismo, tratou de lidar com o sabelianismo. Tertuliano, Orígenes, o Papa Dionísio, né? Deram conta de eliminar o sabelianismo, né? Então, não sou eu que estou condenando, é a história do cristianismo. Ele ressurge agora no século XX. E as escrituras também condenam essa interpretação. 1 João capítulo 2, verso 22 diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Então, a palavra de Deus já prevê a negação da pluralidade da divindade. Não estou negando a unicidade de Deus, ou o monoteísmo, mas a pluralidade de pessoas é uma revelação bíblica. A pergunta que eu fiz para o irmão, se antes da encarnação o Filho já existia e se ele estava sozinho. Então, eu vou ler apenas textos bíblicos, e você que está em casa, por gentileza, você pode completar essa leitura. Esse conteúdo está nessa tabela que eu ofereci no site da igreja. Começa dizendo em João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo, e o irmão deve concordar que é uma referência ao Filho, e o verbo estava com Deus. Se estava com, só pode ser um outro, não pode estar consigo mesmo. E o verbo era Deus. Então o versículo, além de provar a pré-existência de Jesus, prova a sua divindade
e prova a pluralidade das pessoas antes da encarnação. Olha que João registrou a fala de Jesus no capítulo 8, verso 58. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 17, verso 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, Jesus orando. Que esse é um problemão, é uma criptonita para o sabelianismo, o fato de Jesus orando, se ele ora, ele está orando para ele mesmo. Né? É um problema, mas aqui ele ora ao Pai, só pode ser outra pessoa, ele não é um ventríloco, né? Ou ele não está fazendo um teatro, e ele diz, glorifica-me junto com aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Ou seja, a pré-existência de Jesus na companhia do Pai é uma revelação bíblica. E a filiação do Verbo, ou a filiação de Jesus, essa doutrina da eterna filiação, também é uma doutrina bíblica, que toda a história da igreja defende e afirma. Inclusive está lá no Salmo capítulo 2, verso 7, proclamei o decreto do Senhor, e o Senhor me disse, tu és o meu filho, e hoje te gerei. O Senhor me disse, tu és o meu filho, e hoje te gerei. O filho é eternamente gerado, procedente do Pai. Acabou? Acabou. Ficou, então, muitos textos bíblicos aí para serem mencionados. Agora é a vez do pastor Mauro, do Ministério Palavra Pura, fazer a primeira pergunta dele. Ok. Em primeiro lugar, o pastor afirma que não existe provas históricas de que foi criado no 3º século, mas várias vezes que Sabélio criou o unicismo, ou seja, para o unicismo existem provas históricas, para o trinitarianismo não. É Isso história. Aí, só um minutinho, pastor, só um minutinho. É o sabelianismo não. Então eu trouxe aqui algumas provas históricas de Eusébio de Cesareia, o Papa Bento XVI, provando no livro dele que Mateus 28 é uma invenção, o batismo de Mateus 28 é uma invenção católica. Eu tenho aqui a própria Bíblia, Catequismo, né, que é o livro principal e oficial do catolicismo, provando que a Trindade é uma criação deles. Então, o pastor afirma que Sabélio criou o unicismo. Ele não criou o unicismo, quem criou o unicismo foi, vamos pensar assim, foi Abraão. Não, foi então, assim, ó, outra questão, antes de eu fazer a pergunta, o pastor mencionou João 17,5. Desculpe, mas a sua tradução está equivocada. Onde o Senhor diz, glorifica-me tu, ó Pai, com a glória que eu tinha contigo. Na minha Bíblia não consta isso. Isso é revista atualizada, que respeita o texto crítico, eu respeito o texto recebido. Pastor, oi? Nós não temos tréplica. Ok, a pergunta, tá? Mas João 17,5 não é assim que está escrito. A minha pergunta para o senhor é o seguinte, pastor. Para qual pessoa a humanidade terá que dobrar os joelhos e confessar como o senhor, já que o senhor atesta que são pessoas diferentes? Então, para qual pessoa a humanidade terá que dobrar os joelhos? E você acredita que nós temos quantos salvadores? A pergunta é essa, né? Para quantas... Repete. Dobrar o joelho para quantas pessoas e quantos salvadores nós temos? O senhor compreendeu? Compreendi. 3 minutos. O problema, pastor, do unicismo é confundir textos do monoteísmo, da unidade divina, com a pluralidade das pessoas. Desculpa, mas não cola, não tem respaldo bíblico para isso. Quando o irmão pergunta, para quem dobraremos os joelhos? Dobraremos os joelhos para Deus. Deus, na sua plenitude, na sua unidade... Qual pessoa? Todas as pessoas. Todas as pessoas. Para todas elas. Quando nós nos dobramos o joelho diante do Pai, do Filho, diante do Espírito Santo, diante de Deus, as pessoas da divindade estão representadas. Porque todas elas são apresentadas na Bíblia como sendo oniscientes, elas sendo como onipresentes, elas sendo como onipotentes, ela como Salvador, tanto o Filho como Salvador, como o Pai Salvador, como o Espírito Santo também, com um papel integrado nesse processo de salvação, como santificador. A gente não tem muito tempo para dar tantas referências bíblicas, mas para quem dobraremos os joelhos? Nos dobraremos diante de Deus. Deus é uma unidade na sua essência e plural na sua personalidade. E o Salvador nosso tanto é cada uma dessas pessoas, conforme a narrativa bíblica, como também ele é uma unidade. Então nós estaremos dobrando os joelhos diante do próprio Deus, que é pleno, absoluto, plural. E quantos salvadores temos? Um só Salvador. Pensando em Deus como nosso único Salvador, então nós não podemos confundir.
Jesus é Salvador? É. O Pai é Salvador? Ele é também. Eu dou referências bíblicas. Isaías 43, versículo 11. Faz uma referência a Deus, ao Pai como Salvador. 1 Timóteo 1:10 fala do Filho como Salvador. E Tito 3:5 dá ao Espírito Santo o título de Salvador. Nós não temos 3 Salvadores. Mas as 3 pessoas estão envolvidas no plano da salvação, no processo da salvação. O Pai enviando o Filho que se oferece e que se sacrifica, o Espírito Santo que santifica, regenera. Então, as pessoas da divindade estão envolvidas no processo da salvação. Então, todas elas têm a mesma glória. Né? Nós não dividimos as pessoas ao ponto de colocá-las em oposição uma à outra. Então, essa é a compreensão bíblica trinitária. Ok? Seus comentários, pastor. Ok. Só frisando o João 17,5, a palavra eu não existe. Agora que eu tinha contigo, na tradução original não existe. Pois bem, pastor, você afirma ser monoteísta e ao mesmo tempo afirmou que nós vamos ter que dobrar o joelho 3 vezes, nós vamos cansar o joelho. Veja que interessante o que diz em Deuteronômio 4,35. O Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele, terceira pessoa do singular. Então, não existe outro, além dele também a Bíblia diz em Isaías 44:8, há outro Deus além de mim? Ele pergunta, além, universo, há outro Deus além de mim? Não existe. Isaías 44:6, eu sou o primeiro e sou o último e fora, corpo, fora de mim, singular, não há outro. Então, veja que interessante, pastor, o senhor disse que nós vamos ter que dobrar o joelho para Deus, mas fica muito vago, fica muito abstrato. O senhor afirma que tem 3 pessoas, nós vamos ter que dobrar o joelho para cá, depois para cá, depois para cá. Não tem muita lógica isso. Veja que interessante o que diz em Isaías 45:23, Jeová falando, Velho Testamento. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, minha palavra não tornará atrás, que diante de mim, singular, se dobrará todo o joelho e chorará toda a língua. Mas Filipenses 2:10 diz que não é para ele, diz que é para Jesus. Então, será que Deus se enganou, pastor? Ou será que os autores erraram? Será que nós vamos ter que dobrar para um? Não, agora o Novo Testamento diz que é para o outro, vamos ter que dobrar de novo 2 vezes. É óbvio que em Deus existe uma pessoa, por isso que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Nós só podemos ver Deus em Jesus. Nós vamos dobrar os joelhos é para Jesus e confessar que Jesus é o Senhor. Ele é o Jeová do Velho Testamento. Então quando eu disse na minha primeira colocação que não cremos em Jesus como Filho eterno, eu não disse que ele não existe eternamente. Ele é o Deus Todo-Poderoso eternamente que perpetua pelos séculos dos séculos. Eu disse que a filiação passou a existir nessa terra porque o anjo disse para Maria, querido, que de ti há de nascer, será, futuro, será chamado Filho de Deus. Emanuel não é Deus, o Filho de Deus conosco, e sim o Deus conosco, né? Então, outra coisa, o Senhor disse que Salvador é Deus, também é muito vago. Eu pedi para o Senhor me mencionar uma pessoa. Isaías 43:11 diz, Jeová falando, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Veja Isaías 45 agora, 21. Não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há fora de mim. Interessante porque Lucas 2:11 diz que na cidade de Davi nasceu o Salvador. Então nós temos 2 Salvador agora. A humanidade passou a ter 2 Salvador, ou a Bíblia está equivocada? Então, como compreender tudo isso, telespectador? É a encarnação de Deus. O Deus Criador do Velho Testamento, ele se encarnou, como o pastor mesmo mencionou, João 1, que ele disse, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E se ele afirma ser monoteísta, ou seja, tem só um Deus, se o verbo era Deus, teria que ser o Deus do Velho Testamento. Então é nisso que nós cremos. Jeová se manifesta no Velho Testamento como Deus Salvador, que vamos dobrar o joelho para ele, e no Novo Testamento revela que o Salvador e quem vai dobrar o joelho é Jesus Cristo. Amém. Ok. Primeira rodada completada, vamos para a segunda, pastor Jamierson. Então, você vê bem, todos os textos citados pelo pastor Mauro são textos da unidade divina. E ninguém aqui está negando o monoteísmo ou a unidade de Deus. A doutrina da Trindade, formulada corretamente, afirma a unidade de Deus, né, mas admite a pluralidade de pessoas. O Deus é subsistente em 3 pessoas coeternas, poderosas, e todas participando de todo o processo da criação, da redenção do homem. Mas ainda pensando naquilo, naquela ideia que eu estava, de pensar na pluralidade das pessoas na encarnação. Os textos que eu li mostram o Filho existindo antes da sua encarnação. Agora, durante o seu ministério de 3 anos e meio,
durante a sua encarnação. A minha pergunta é, Jesus falou com outra pessoa divina? Jesus se referiu a outra pessoa da divindade como ele, Deus como ele, poderoso como ele? Isso durante o seu ministério. A primeira pergunta foi antes da encarnação. E a segunda pergunta é sobre o ministério de Jesus, durante a sua encarnação. Quando ele orava, é isso? Em qualquer circunstância. Se durante a sua encarnação ele fez referência a outras pessoas divinas. Certo. Pois bem. Em primeiro lugar, como Jesus poderia orar? Eu creio que se um Deus precisa orar, ele deixa de ser Deus. Se Deus precisa orar, ele deixa de ser Deus, porque para ser Deus, ele tem que ser onisciente. Então, se ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele não precisa orar. Para ele ser Deus, ele tem que ser onipotente, ele tem todo o poder, vai orar para quê? Então, é óbvio que quem orava era a humanidade orando a divindade. Era um homem. Jesus tinha rins, tinha pulmões, ele tinha órgãos. Jesus era um homem, ele veio morrer como homem, não veio morrer como Deus. Então, o homem orava a Deus. O homem orava a Deus. Aí, os trinitarianos, pastor, mencionam o batismo de Jesus. É um absurdo achar que ali tem 3 pessoas. Por exemplo, no dia de Pentecoste, houve 2 manifestações, uma audível, outra visível. Né? Viram línguas de fogo e escutaram as línguas estranhas. Eu pergunto, tem 2 pessoas ali? Óbvio que não, são manifestações. Você vê um carro passando na rua, você escuta o barulho do motor, você vê a fumaça da surdina e você vê o carro em si. Tem 3 carros? É óbvio que não. Por exemplo, no caso do batismo, forma corpórea representando o Espírito Santo, que isso não é uma pessoa, isso é uma forma corpórea de uma manifestação. Uma voz, eu estou falando agora, pastor Heber, a minha voz se tornou uma pessoa e entrou no seu ouvido? Não, ela é uma voz. No batismo existe uma pessoa, então por que Jesus orava? Um homem orando, óbvio. Ele veio morrer como homem. A humanidade precisava pagar, o mundo físico precisava pagar para o mundo metafísico. Foi a humanidade que pecou, foi a humanidade que se separou de Deus. Então, precisava um homem, precisava ter sangue. Né? Então ele veio como homem, porque espírito não tem sangue. Ele veio como homem, e como homem ele chorou, como homem ele orou, como homem ele disse, passa de mim esse cálice. Como homem ele disse, porque me desamparaste. A prova de tudo que eu estou falando está em João 3,13. Cara, o telespectador, quando Nicodemos, um príncipe do Sinédrio, veja que às vezes os príncipes acabam acusando, né, os demais, mas os próprios príncipes não têm muito conhecimento bíblico. O príncipe do Sinédrio estava conversando com Jesus e ele disse, Nicodemos, ninguém subiu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Está é tempo presente. Ele conversando com Nicodemos, falando que estava no céu ao mesmo tempo. Então o céu não ficou vazio, porque a Bíblia diz em Atos 7,49 que o céu é o trono de Deus. O problema é que a gente tem um conceito trinitário, pagão, pastor, achando que os trinitários pensam que a pessoa do Pai é um velho barbudo com um raio na mão. Não, esse é Zeus. Então o céu não ficou vazio. Deus na sua plenitude estava lá, mas Jesus como homem se manifestava ora como Deus, ora como homem. Então, como homem ele orou, como homem ele falou com o Pai. Não falou com uma outra pessoa, porque não existe outra pessoa, porque eu li antes que fora de Deus não existe outro ser. Fora dele não tem como ter outra pessoa. Deus é indivisível, eu não acredito em unidade composta, e sim na singularidade de um Deus único, que se manifesta na forma que ele quer e se manifestou de uma forma redentora através do Novo Testamento. Muito obrigado. Obrigado. Pastor Remierson. O testemunho bíblico é diferente da opinião do irmão. Eu até, para satisfazer a minha limitação intelectual, parece que o sabelianismo resolve o problema. Parece que o unitarismo, que é uma outra heresia criada por Ário, um pouco mais tarde de Sabélio, que nega a divindade do Filho. O problema é que esse não é o testemunho bíblico. O testemunho bíblico, meu irmão, é que Jesus, ele é chamado mais de 200 vezes como filho no Novo Testamento e nunca é chamado como pai. Não há uma única referência no Novo Testamento chamando Jesus de pai. Os apóstolos de Jesus chamam o pai, se referem ao pai mais de 200 vezes também e nunca se referem ao pai como filho. O Espírito Santo é lembrado ou citado mais de 90 vezes no Novo Testamento, nunca como filho do Pai. Ou seja, cada uma na sua função, são títulos funcionais dessas pessoas divinas, e isso fica provado
Assim como eu dei alguns textos que provam a pré-existência de Jesus antes da sua encarnação e ele se relacionando com uma outra pessoa divina, João 1:1 é prova disso, no princípio era o verbo estava com Deus, se referindo a outra pessoa da divindade, e o verbo era Deus. Durante o seu ministério isso se repete. Olha o que diz João 17:1. Assim falou Jesus, levantando seus olhos e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Só pode ser duas pessoas no mínimo aqui nesse diálogo. Para que todos honrem, João 5:23, para que todos honrem o filho como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Ele mesmo enviou ele. É um teatro de fantoches a teologia unicista, diante desses textos. Lucas 22:42, Pai, se quiseres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Ora, natureza humana falando com natureza divina, primeiro o irmão não consegue provar isso biblicamente. É um artifício de tentar responder um diálogo que é franco e objetivo nas Escrituras. Lucas 23:46, ele na cruz, e clamando Jesus com grande voz dizia: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e havendo dito isso, expirou. João 15:22, quando o Consolador vier, que eu da parte do Pai, aí já é um dos textos trinitários, falando de três pessoas divinas, o Consolador, que da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Tá bom. Então os textos bíblicos mostram esse comportamento de Jesus se referindo a outras pessoas da divindade. Ok. Tem tempo para a segunda pergunta? Quanto tempo eu tenho? Então vamos fazer só 5? Então eu vou chamar o intervalo agora e a gente faz as outras no próximo bloco. Abrindo um parênteses ali, quando o pastor citou, pastor Jamerson, Salmos 2:7, que diz, segundo o Senhor afirma ser o pai, né? Uma pessoa falando, hoje você é meu filho, hoje te gerei. Será que ele gerou no céu? Será que tinha hospital no céu, pastor? É óbvio que foi gerado na terra. Você é meu filho, hoje te gerei, gerou na terra. O senhor está pensando em termos de criação. Não, mas isso que foi gerado no céu. Filho unigênito, ou único do tipo. O único gerado aonde? Na terra. O irmão está confundindo criação. Ok, mas ele está no meu tempo, né? Está confundindo criação. Ele está no meu tempo, pastor. Mas ele está pegando uma réplica. Eu estou pegando uma réplica, mas eu estou dentro do meu tempo. Dentro da pergunta. O senhor tem que formular a pergunta. Resposta. Nós não temos tréplica. Ok, pastor, só assim, eu apenas peço o direito apenas de afirmar, porque está dando a entender que nós não cremos em Jesus como filho. Isso nunca passou pela minha cabeça. Então faz uma pergunta que formule isso. Ok, nós não cremos em Jesus como Deus Filho. Filho de Deus, perfeito. Perfeito, que fique bem claro. Nós não cremos em Deus Filho. Filho de Deus, ótimo. A minha segunda pergunta, pastor, se Jesus e Jeová são pessoas diferentes, qual deles vai sondar e recompensar a cada um? E se você crê que Jesus é uma pessoa diferente do Senhor dos Exércitos? Repete a pergunta, por favor. Se Jesus é diferente de Jeová, qual dos dois vai sondar cada um de nós e recompensar? Porque a Bíblia diz que eles vão fazer isso, né? Segundo o Senhor são eles. E se Jesus é uma pessoa diferente, do Senhor dos Exércitos. Perfeito. Agora, pela pergunta, o senhor coloca aquele assunto, percebe? Maravilha. 3 minutos. Muito bem. São termos que se aplicam, meu irmão, à unidade divina. E as pessoas podem representá-las sem nenhum demérito. Essa tabela que eu ofereço pelo site, ela dá exaustivamente todos os textos bíblicos que fundamentam essa posição, de que o Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso, que o Espírito Santo é todo-poderoso, que o Pai intercede, que o Filho intercede, que o Espírito Santo intercede, que o Pai santifica, que o Filho santifica, que o Espírito Santo santifica, que o Pai é criador, que o Filho é criador e o Espírito Santo é criador, que o Pai regenera, o Filho regenera e o Espírito Santo regenera. Então, quando o senhor pergunta assim, a quem vai ser adorado? Claro que Deus será adorado na sua unidade. A sua pergunta exatamente agora foi... Quem vai sondar das duas pessoas? Quem sonda o coração do homem? A Bíblia mostra o Espírito Santo sondando, inclusive,
às entranhas de Deus. O Espírito Santo é quem intercede por nós, mas Jesus também aparece em Apocalipse 1:8 intercedendo por nós. Então, o papel de intercessor pelo homem, ele se repete nas pessoas da divindade. Então, fazer uma pergunta do papel de uma pessoa, se ela se refere às demais, obviamente que sim, em algumas situações e não em outras. Por exemplo, o filho, quem morre pelos pecados humanos? Eu não posso dizer que foi o pai, eu tenho que me referir que é a pessoa do filho, porque senão nós caímos naquela outra heresia histórica, o patripacionismo, que inclusive o sabelianismo leva a essa conclusão, que o pai é quem é crucificado, porque se não existe uma outra pessoa, na crucificação do filho, o pai está sendo crucificado junto. Se eles são a mesma pessoa, eles podem ser o mesmo Deus, a mesma essência divina, a mesma substância divina, mas não a mesma pessoa, porque se nós fizermos essa correlação de mesma pessoa, sem entender a unidade divina, você acaba atribuindo para algumas pessoas papel que não corresponde a elas. Então, a Bíblia está cheia de textos bíblicos mostrando esse papel específico e comum às pessoas da divindade. E só é possível enxergar isso nelas como pessoas, sendo, obviamente, um único Deus, preservando a unidade divina, sem nenhum demérito ao monoteísmo bíblico. Respondi? Penso que sim. Seus comentários. Ok, pastor. O senhor citou antes o número de vezes que Jesus é citado como filho. Nós nunca negamos isso. É óbvio que Jesus é o filho. Mas o senhor mencionou que no Novo Testamento não foi mencionado Jesus como pai. Aí é um absurdo, pastor. Porque o que mais a gente vê hoje no Brasil são crentes Filipes, que estão até hoje pedindo para ele mostrar o pai. Ele disse: Filipe, como assim mostra-nos o pai? Estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido? Ele mostrou o pai em João 10:30, ele disse que eles eram um. Então, a mesma pessoa? Não, Deus tem uma pessoa. Quem morreu foi a pessoa de Cristo. Essa é a pessoa que nós cremos. Nós não temos uma pluralidade de pessoas, né? Não vou nem entrar no mérito do Elohim, que o senhor tão bem sabe, né? Mas Deus tem uma pessoa que foi essa pessoa que morreu. Então, eu creio que não foi bem respondida as minhas perguntas ao senhor, né? Mas eu queria ler aqui Jeremias 17:10, que diz: Eu, Jeová, prescuto o coração, som dos rins, para retribuir ao homem conforme o seu caminho, conforme o fruto das suas obras. O Pai, que o senhor atesta ser uma pessoa diferente de Jesus, né? Eu não vejo lógica para isso. Se o próprio, então Isaías sim. Isaías diz que Jesus é que é o Pai da eternidade. Então será que ele é o Pai do Pai? Ele é criador. Não tem lógica, né? Só um instante, pastor. Porque a eternidade não é uma pessoa. Só um minuto, né, pastor? Aí o senhor está confundindo a minha linha de raciocínio. Tá certo, desculpa. Então, se Jeremias aqui, 17:10, afirma que o Jeová é que vai sondar, né, o coração do homem, Apocalipse 2:23 diz: para que todas as igrejas saibam que eu sou quem som dos rins e o coração. Então, será que vai ter duas sondagens, gente? Será que primeiro vai vir o Pai, aí depois o povo vai... agora vem o próximo, vem a próxima pessoa. Não vai sobrar espaço para o Espírito Santo sondar, então isso não tem lógica. Outra coisa, o senhor não me respondeu se Jesus é uma pessoa diferente do Senhor dos Exércitos. Mas Zacarias 14:5 diz... Zacarias 14:5 afirma que Jeová é o Senhor dos Exércitos, e nós sabemos bem, Salmo 24, onde os querubins estão ali atônitos, nunca viram um corpo no céu, porque não tinha corpo no céu, e um diz para o outro: levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrarás quem? O Rei da Glória. E o outro querubim pergunta: o Rei da Glória? E ele responde: o Senhor dos Exércitos. Então, Jesus é manifestado como o Senhor dos Exércitos do Velho Testamento, tá? Então, não tem lógica nós crermos nessa divisão, pastor. Eu vou me basear no lógico. Até porque eu creio que salvação não é por nível intelectual, né? Porque muitos acham que nós não vamos ir para o céu. Meu irmão, se só quem é formado vai para o céu, o mundo está lascado. Salvação é por graça, é por favor não merecido. Então, eu vou me ater ao lógico, ao óbvio. E o óbvio diz no Velho Testamento que fora de Deus não há outro, que além de Deus não há outro. Então, nós somos forçados a crer que Jesus é a revelação máxima de Deus, é a forma visível. Por que a Bíblia diz em Colossenses que Jesus é a imagem do Deus invisível? Ou seja, Jesus é o visível de algo que nunca foi visto por ninguém, né? Então, Jesus, como afirma Colossenses, ele não é uma terça parte da divindade, ele habita nele corporalmente toda a plenitude. Tudo que é Deus habita corporalmente nele. Não existe espaço para mais outro Deus. Meu horário se foi. Ok. Vamos para a terceira pergunta, terceira rodada, pastor Jamiers.
Tá, vou mencionar novamente. Nessa tabela que está no site da igreja, batistaetnos.org.br, tem as referências em que o Pai é chamado de Yahvé, o Filho é chamado de Yahvé e o Espírito Santo é Yahvé. Por quê? Então tem 13 Yahvé, então. Não, irmão. Yahvé é um nome específico de Deus. O irmão Que vem do tetragrama de HWH, nome exclusivo de Deus. Entender um pouquinho teologia sistemática. Há os nomes específicos de Deus, há os nomes genéricos, Elohim é um nome genérico, e há os nomes compostos. Yahvé, como Adonai, é um nome específico de Deus aplicado às 3 pessoas. Isso não nega as 3 pessoas, só mostra a unidade divina. Por favor. Mas eu vou para a terceira pergunta. A primeira pergunta minha tentou pensar em Jesus antes da encarnação. E mostrou que ele é pré-existente e mostrou que ele se relaciona com outras pessoas da divindade. Que só pode ser uma divindade. Uma outra pessoa da divindade. No caso o Pai, no caso o Espírito Santo. Depois, na segunda pergunta, eu provei biblicamente, ficou provado biblicamente, Jesus se referindo a outras pessoas da divindade. Tanto ao Pai quanto ao Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito. Enquanto estava na terra. Enquanto estava na terra. Agora vamos pensar de Jesus na eternidade. Na eternidade, a pergunta é, já glorificado, ou seja, após a ressurreição, ou na eternidade futura mesmo, para todo sempre, Jesus mantém um relacionamento interpessoal na divindade? Há outras pessoas que aparecem no cenário eterno, futuro, em que Jesus se relaciona? Perfeito, perfeito. Tratando-se de eternidade, vamos ver quando tem sentado no trono. Porque eu me lembro, em um programa anterior, que eu vi o senhor mencionar um versículo equivocado de Apocalipse 22, dizendo que tem 2 tronos no céu. Então, há muito mais, inclusive. Obviamente, por isso que eu não carrego muito o título, pastor, de unicista, porque tem unicistas que não sabem o que a unicidade representa. Eles acham que Jesus, que o Cordeiro não existe lá. É óbvio que existe, ele vai abrir o livro. Ninguém está questionando isso. O problema é que é distorcida a visão unicista. Como eu falei, eu não nego a filiação, eu não nego Jesus como filho, né? Mas veja que interessante o que diz Apocalipse 4. Vamos para a Bíblia. Apocalipse 4, versículo 2 diz assim, João na sua visão, né? Logo foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Ok. Versículo 5 diz assim, versículo 5 diz assim, e do trono saíam relâmpagos e trovões, vozes diante do trono, ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os Espíritos de Deus. Obviamente que não são 7 Espíritos, mas 7 manifestações, creio que o pastor concorda comigo, descritas lá em Isaías 11, tá? Veja que interessante, um trono, um assentado. Capítulo 5 diz assim, ó, capítulo 5, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do singular trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então aqui nós vemos um cenário de um Deus que é invisível. O problema é que a gente limita a Deus a nossa imagem, ao intelecto humano, aonde o calibre racional humano percebe. Mas o Criador, que eu afirmei lá em Atos 7,49, que os céus é o trono dele, ele não pode ser visto por ninguém. Então, a resposta para a sua pergunta está no Jesus ser a imagem de Deus. Obviamente que o Cordeiro está lá, o Cordeiro vai abrir o livro, ninguém nega isso. Nega isso. A grande questão é que nós veremos quem, com quem nós reinaremos no milênio, com Cristo. A manifestação de Deus, eu creio, pastor Heber e pastor Jamierson, Deus, o Criador, a divindade, ele não está no céu. Vai soar como heresia, né? Deus não está no céu. Por quê? Porque o céu está nele. Eu creio num Deus que, para ele ser onipresente, ele precisa estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não tem que se locomover. Agora nós estamos aqui e tem um japonês orando lá no Japão. Ele vai sair correndo para o Japão? Não, ele precisa estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, se ele precisa estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele é maior que o universo, meu irmão. Ele é maior que o céu, ele é maior que tudo. As coisas, a Bíblia diz em Colossenses, que em Jesus, as coisas foram criadas por ele e nele. Então, ele é maior que todas as coisas. Então, nós não vamos ver lá um Deus conversando com outro Deus lá. Aí, os trinitários utilizam a expressão lá que Jesus advoga, né? Então, pensa que é um Deus conversando com outro Deus. Será que Deus tem amnésia e precisa que Deus lembre ele? Então, como o pastor no início me chamou de herege, eu gostaria de afirmar que a minha colocação, então, é que quem não consegue explicar
essa tal dita pluralidade de Deus, para mim, eu creio que é um triteísmo, ou seja, dizem que não creem em 3 deuses, mas eu acho que creem em 3 deuses. Embora não saibam, né, no subconsciente, porque isso vem de uma linha de raciocínio dos antepassados. Tá bom. O senhor retribuiu. Vamos agora aos comentários do pastor Jamerson. Não fui eu que te chamei de herege. O irmão adota uma posição herética dentro da história do cristianismo. O unicismo foi condenado no 2º e 3º século. Mas o senhor afirma Sabelli, mas para nós tem Isso prova, para vocês não. É história, irmão. E as provas que eu tenho aqui, pastor? É história. Vamos lá. Bem, o irmão falou e não respondeu, né? É difícil não responder o que a Bíblia não diz. Agora, eu vou responder para o senhor. Já glorificado, Jesus mantém um relacionamento com o Pai? Vamos lá. 1 capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, escrevo-vos estas coisas, João está escrevendo, para que vocês não pequem. E se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. João está descrevendo um cenário na eternidade, pós-ressurreição, em que a pessoa do Filho, não são 2 deuses, não é um Deus, é aí que o irmão se equivoca, não é um Deus intercedendo a outro Deus em favor nosso, eles são unos na sua essência, mas tem funções específicas na divindade. O Filho como intercessor neste momento. Mateus capítulo 10, verso 32. Porquanto qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Aí Jesus aqui já antecipou isso que João ensinou. Que está no céu, Pai está no céu. Claro que Deus enche o céu e a terra, irmão. Nós nos movemos nele, como Paulo disse lá aos filósofos epicureus e estoicos, né? Em Atos capítulo 17. Nele existimos, nele nos movemos. Mas o trono de Deus, ou seja, a sede da presença de Deus está num lugar criado por Deus, criação de Deus, que é a Nova Jerusalém, ou seja, a eternidade. E Jesus disse que diante do Pai confessará o nosso nome, não pode ser diante dele mesmo, querido. Na eternidade, você continua vendo o papel do Filho e do Pai, de 2 pessoas no mínimo. Filho e o Pai, mais uma pessoa. Apocalipse, capítulo 3, verso 5, eu estou te respondendo com Bíblia, tá? Não é com conversa, não. E o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Ele está falando de outra pessoa. Senão a Bíblia, se você rasgar esses textos, não entender desse jeito, eu não sei como é que a gente tem que ler a Bíblia. Romanos 8,34, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, e antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Porquanto pode também salvar perfeitamente os que a ele se chegam, ou que chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O Estevão morrendo, ele olha para o céu e vê Jesus em pé à direita de Deus, né, para o recebê-lo. Está claro, pastor. Obrigado. Pastor Mauro, sua terceira pergunta. Ok. O pastor afirma que, como se eu estivesse apenas usando o meu raciocínio e não a Bíblia, né? Então vamos usar a Bíblia nessa terceira. A grande questão assim, essa questão de estar à direita é muito relativa, porque se Deus é maior que o universo e Jesus está à direita, então tem um segundo universo. Então. Qual é a pergunta do Estevão não está à direita, está à destra, né, que nós bem sabemos. A minha pergunta é a seguinte, mas por favor, de forma clara, não adianta dizer que eles são coiguais, que eu preciso que de forma clara, pastor. Se essas pessoas são distintas, como o senhor afirma, eu preciso de confirmação bíblica. Se elas são distintas mesmo, eu queria saber se elas são parecidas, iguais ou diferentes. Essa é a minha pergunta. Parecidas, iguais ou diferentes? Parecidas, iguais ou diferentes. Elas são pessoas individuais. Agora não vai dizer, não, são diferentes. O senhor disse que um está aqui, outro está aqui, outro está aqui. Mas diferente como que o irmão quer dizer? Em atributos? Eu quero saber em fisionomia, em caráter, em poder. Bem, em fisionomia, nós só temos a fisionomia do Filho. Deus se revela na pessoa do Filho mesmo. O Pai é desfigurado, então? A pessoa do Pai é desfigurada? Não. É porque a Bíblia não diz que ninguém viu o rosto de Deus, viu no Filho. O Filho fez revelar. O Filho que estava no seio do Pai, esse o fez revelar. Então, a cara de Deus, a fisionomia dele, se ele tem olho verde, aí o irmão está usando um antropomorfismo, né? Agora, sei que Jesus está num corpo glorificado de carne e ossos, um corpo físico
glorificado, ou seja, um corpo espiritual, por causa da sua ressurreição e da sua encarnação. Então, se eles são iguais. Na unidade divina, nos atributos, todos eles. Volto a dizer, essa tabela da fundamentação bíblica da Trindade prova versículo por versículo os atributos distribuídos igualmente entre as pessoas da divindade. Se eles são diferentes nas funções assumidas. Nas funções assumidas. Então, o pai é pai e exerce o papel de pai, que envia o filho procede do pai, o filho exerce o papel de Salvador, se encarnando e morrendo por nós, e envia o Espírito Santo, que procede do filho, e o Espírito Santo exerce um papel de consolador, de regenerador, de consolador da igreja. Ou seja, é o credo atanasiano, né? Atanasiano. O credo atanasiano diz assim: nós reafirmamos a Trindade, mas não negamos as pessoas, não dividimos a substância. Mas agora o senhor está crendo nas provas históricas, então? Bem, são registros históricos. Se a gente for jogar fora... O senhor disse que não eram reais. O que não era reais? As provas que afirmam que a Trindade foi criada lá. Não, meu irmão, eu estou citando... O irmão conhece o credo atanasiano? Eu tenho ele aqui. Li. O credo atanasiano é do 4º século, é uma confissão da igreja, que declara o dogma ou a doutrina da Trindade de acordo com as Escrituras, porque nós não temos como resolver essa questão. Foi isso que eu disse no outro debate. Por que nós chegamos a essa única conclusão plausível? Porque ou você cria um outro Deus, como fazem os unitaristas, Testemunho de Jeová. João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, na versão da tradução do Novo Mundo das Escrituras. E o verbo era um Deus. Sim. Ou seja, ela dá ao filho uma outra natureza, ou seja, um Deus maior e um Deus menor. Ou seja, no mínimo são biteístas. Ou seja, 2 deuses existentes. Ao tentar criar máscaras para Deus, é o que o sabelianismo faz, cria essas máscaras para Deus, ele acaba anulando o papel deles, confundindo as pessoas, que fica muito clara nas Escrituras a revelação das pessoas. Então, eu acho que está respondida. Mais textos bíblicos que mostrem os atributos de cada uma delas, você pode encontrar nesse documento que eu estou disponibilizando. Seus comentários, pastor. Ou seja, com todo respeito, pastor, falou tudo e não falou nada. Primeiro são iguais, daqui a pouco já não são mais iguais, em algumas funções não são iguais. Eu vou mostrar então o que a Bíblia mostra. A Bíblia diz em Isaías 46:9: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, olha a palavra, telespectador, semelhante a mim. Não tem nenhum parecido com Deus no céu. 1 Samuel 7:22, não há semelhante a ti, singular, e não há outro Deus senão tu, segunda pessoa do singular só. 2 Crônica 6:14, não há semelhante a ti, nem nos céus. Está na Bíblia, pastor, eu estou lendo Bíblia, não inventei isso agora. Não há semelhante a ti nem nos céus, então eles são muito diferentes. Seria como nós aqui, tem um japonês, né, um descendente africano, não sei, um chileno. Nem nos céus tem. 1 Crônicas 17:20, Senhor, ninguém há semelhante a ti, singular. Finalizando, 1 Reis 8:23, não há Deus como tu, nem nos céus, nem na terra. Então, os trinitarianos dizem, é um mistério que não podemos explicar. Eu explico qual é esse mistério. Esse mistério está distorcido, esse mistério está lá em 1 Timóteo. Que muitos utilizam, inclusive, esse versículo para afirmar que é um mistério, que é 1 Timóteo 3,16. Que nas Bíblias traduzidas hoje através do crítico, que eu não acredito no texto crítico, porque o texto crítico, ele pega uma frase e dá intenção na frase para que, né, nós brasileiros entendamos. Eu creio no textus receptus, que é o texto recebido, que pega palavra por palavra, quem entender, entendeu, quem não entendeu, vai buscar discernimento. Então, respeitando a versão original, diz assim, ó, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, 2 pontos. Nas Bíblias da maioria das pessoas está escrito, aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito. No original, meu irmão, pesquisa na Bíblia de Almeida de 1819, pesquisa na King James, que respeita o texto recebido. A original diz, grande é o mistério da piedade, 2 pontos. Deus, não diz aquele, porque aquele é muito vago, querido telespectador. A Bíblia original diz, Deus se manifestou em carne. Então eu provei para o pastor, querido pastor, que no céu não tem semelhante nem parecido com ele. Então não tem como ter uma pessoa com igual. Manifestações, perfeito. O cordeiro está lá agora.
visível de Deus perfeitamente. O Espírito Santo, nós é que cremos no Espírito Santo, porque segundo a Trindade, o Espírito Santo é um Deus submisso a outro Deus. Porque Deus diz, vou pôr o meu Espírito ali, vou enviar o meu Espírito lá. Lucas diz, vou dar o meu Espírito a todos quem pedir. Será que é um Deus mandando em outro Deus? Se é uma pessoa separada, será que é um Deus chefe mandando no outro Deus? Vai lá, Deus, entra naquele coração. Eu não quero Deus maior. Eu não consigo crer que o Espírito Santo é uma pessoa, senão nós teríamos que chamá-lo de pessoa santa e não Espírito Santo. A Bíblia é muito... ela frisa muitas vezes, é o próprio Espírito de Deus que pairava sobre a face do abismo. O Espírito Santo não é uma terceira pessoa, ele é o Espírito de Deus. A diferença relacionada a Deus conosco, se nós pudéssemos trazer para o nosso calibre racional, seria nós somos uma trictomia, não é? Telespectador, você está vendo o pastor Heber aqui bonitão, né? Você crê que ele tem o intelecto dele, que é o raciocínio dele, que é a alma, você crê que ele tem o espírito, que é o sopro. E o corpo que você vê, mas ele é um, ele não é três. Então o Espírito de Deus, a diferença é que ele é onipresente, né? Ele está em todos ao mesmo tempo. Bom, vocês já fizeram 3 perguntas, o nosso tempo está acabando, então vocês vão responder uma pergunta minha. Ok. E a mesma pergunta os dois responderão. Eu quero, começando com o pastor Mauro. Pastor Mauro, várias vezes o senhor mencionou que crê no Filho, Jesus é o Filho. Sim. Mas ele não é distinto do Pai, porque só existe um único Deus, o senhor insistiu muito nisso. Sim. Eu gostaria que o senhor usasse seus 3 minutos para explicar quem é o Filho na sua doutrina. Qual é a constituição? Por exemplo, Jesus é humano no corpo, na alma e no espírito dele, ou ele é humano só no corpo e na alma e o espírito é o Pai? Enfim, eu queria que o senhor explicasse essa questão. Perfeito, pastor. Jesus atesta em João 8,42 que ele não veio dele mesmo. Se ele não veio dele mesmo, ele não tinha vida própria. Ele foi gerado nessa terra. Então, como eu falei no início, ele estava dormindo, se existisse um filho eterno, não existia um filho eterno. A encarnação, através da barriga da Maria, Lucas deixou bem claro, né? Lucas deixou bem claro dizendo, o ente querido será chamado. Então, passou a existir um filho de Deus, que já existia na mente de Deus, né? Então, Jesus aqui na terra foi chamado de Filho de Deus. Hoje ele está realmente sentado no trono, né? Obviamente que ele não parece uma ovelha, né? Isso é o que a Bíblia nos mostra, a semelhança de um cordeiro. Então, Jesus ele é o Deus eterno que Isaías disse que ele é. Isaías disse que ele é o Pai de toda a eternidade, né? Então, aqui na terra, sim, homem, 33 anos e meio, né? Mas perpetua por toda a eternidade, porque depois, que eu sou também, pelo menos disso, creio que nós concordamos, eu sou arminianista, pastor né? Então eu creio que depois nós subirmos para o arrebatamento e depois da grande tribulação que voltarmos, todo olho vai ver o que está escrito na coxa dele. Ele não é filho do rei, ele é rei de todos os reis e senhor de todos os senhores, tá? Então, Romanos 9 diz que quem não tem o Espírito de Cristo não tem parte com ele. O Espírito do Pai, mais o Espírito Santo, mais o Espírito de Cristo, são 3 Espíritos, óbvio que não, pastor. Então eu creio que Jesus é o plano, Jesus é o primogênito da criação. Até porque esse nome vai mudar, né? Esse nome foi profanado depois na eternidade, nos novos céus, nova terra. Então, Jesus é o plano de salvação, porque Atos 4,12 diz que em nenhum outro há salvação. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o nome pelo qual nós devemos ser salvos. Quem é Jesus para mim? 1 João 5,20 responde, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tito 2,13 responde. Tito 2,13 diz, aguardando a bendita esperança do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tomé, que todo mundo diz que ele é incrédulo, ele olha para Jesus com a mão furada e ele diz, ó Senhor meu e Deus meu. E Tomé era judeu, né? Então, eu creio que Jesus é o que ele atesta ser nas Escrituras em Apocalipse 1,8. Enquanto a Trindade diz que ele é o segundo, eu creio no que ele diz. Ele diz que ele é o primeiro e ele é o último. Além dele não há outro. É uma manifestação corpórea de Deus. O corpo, a alma e espírito de Jesus eram humanos ou divinos? Ele tinha alma humana, óbvio, ele não era um robô, né? Então, ora ele se manifestava como Deus, transfiguração, andava sobre o mar. Ora se manifestava como homem, porque ele veio morrer como homem, chorava, tinha sede, tinha fome. Então, obviamente que ele tinha uma alma, né? Mas o Espírito Santo, a Bíblia atesta que o Espírito de Cristo é o Espírito Santo. Então, eu creio nessa encarnação em Jesus como Filho, tá? A parte humana, mas ele é o Senhor dos Exércitos do Velho Testamento, né? É a ele que nós vamos dobrar o joelho, né? E não a uma outra pessoa. Então, resumindo, ele é o corpo de Deus e não um dos corpos de Deus. Jesus é o corpo, é o visível do invisível. Perfeito. Mesma pergunta para o pastor Jamierson. Bem, o que a Bíblia mostra é o Filho existindo antes da encarnação. Apesar do pastor ter, e não é novidade. Inclusive um famoso calvinista, John MacArthur,
ele cria na chamada filiação encarnacional, que é uma ideia teológica defendida por pouquíssimos teólogos, de que Jesus passou a ser filho a partir da encarnação. Ocorre que na história da igreja, todas as confissões da igreja, ou toda a produção teológica da igreja, aponta na direção de que Jesus é eternamente filho. Porque se ele não é eternamente filho, não há pai eterno também. Então, os textos bíblicos, por exemplo, sobre a filiação apenas. Eu sei que o irmão acredita na eternidade de Jesus passado, sim, mas não como filho. Não como filho. Agora, a Bíblia testemunha ele como filho antes. Na mente E não de dá Deus. para negar. Na mente de Deus. Por exemplo, Isaías 9:6 é uma referência a Jesus como filho antes da encarnação. Porque um menino Ele nasceu nasceu no céu, e um então. filho se nos deu. Falando do filho encarnado. Filho no antigo. João capítulo 1, verso 14, e o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, fazendo uma referência a ele como filho de uma única natureza. Então ele nasceu no céu. Unigênito é monogenés, ou seja, o único gerado e não criado. A Testemunha de Jeová se equivoca como irmão, acha que com isso Jesus foi criado. Então ele foi gerado no Ele céu. foi pastor. gerado. Gerado é procedência. Na economia divina, é preciso entender a natureza divina, não que ele é criado. O Pai é eterno, o Filho é eterno. Por exemplo, João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito. Mais uma vez, se referindo a um tempo na eternidade em que o Pai é Pai e que o Filho é Filho, que é enviado pelo Pai. Versículo 17, corroborando com isso. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Ele enviou o quê? Ele mesmo? Ele enviou a mesma pessoa, enviou uma outra pessoa? Mas não do céu. Ou melhor, uma manifestação da enviou terra uma à outra cruz. manifestação? Não. Porque Deus o Pai, aí é uma referência ao Pai, enviou o seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Esse outro texto aqui, de Provérbios 30, versículo 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos e os seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que sabes? Que é uma prefiguração de Jesus como a sabedoria, no Antigo Testamento. Muito bem, infelizmente o nosso tempo acabou, a gente tentou evitar desperdício, mas acredito que você aproveitou bastante. Caso queira, você pode entrar em contato com os dois irmãos, tanto o pastor Mauro Alexandre, do Ministério Palavra Pura, lá do Rio Grande do Sul, quanto com o pastor Jamierson Oliveira, da Igreja Batista Etnos. O contato desses dois irmãos está no site vejamsó.com.br, no campo convidados. Muito obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Obrigado. E vamos ver quem ganhou o livro, para o irmão fazer a dedicatória. Lidiane. Olha lá, Lidiane Albuquerque, de Fortaleza, no Ceará. Parabéns, Lidiane. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nos encontraremos no próximo Vejam Só.